Olá, pessoas! Retirado da pauta do STF o processo da revisão da vida toda. A saga do desterro dos aposentados e pensionistas do INSS continua. Retirado da pauta do STF o processo da revisão da vida toda. Novamente, a presidência do STF mandou às favas a revisão da vida toda de milhares de segurados que pleiteiam há décadas o reparo da injustiça que aconteceu com a apropriação ilegal do período de trabalho anterior ao Plano Real, herança do inferno deixada pelo governo FHC para quem já era contribuinte do INSS antes da Lei 9876 de 1999. A infelicitação maior foi daqueles que possuem um histórico salarial invertido, isto é, contribuíram sobre uma base de cálculo maior no período anterior a julho de 1994. Estes valores foram desconsiderados pela lei no cálculo dos benefícios. Expediente que foi questionado dentro do tema 1102 do STF. Depois de marcar para o dia 3 de abril a análise dos embargos de declaração interpostos pelo INSS contra o acórdão da revisão da vida toda, que reconheceu por 6 votos a 5 a possibilidade de utilização da regra definitiva da Lei 8.213 de 1991, admitindo, portanto, o cálculo do benefício considerando todo o período contributivo, incluindo o anterior a julho de 1994. O ministro Luiz Roberto Barroso, em mais um lance estranho e desconcertante, retirou o processo da revisão da vida toda da pauta de julgamentos do tribunal, deixando atordoada a legião de prejudicados com a medida, cuja revolta é medida pelas contundentes e agressivas manifestações nas redes sociais contra o governo, porque veem nele, especialmente em sua área jurídica, a responsabilidade por possibilitar a uma regra de transição ser mais desfavorável que uma permanente. Para tal, o governo empregou números manipulados, como o impacto previsto na LDO de 2024 de cerca de 480 bilhões de reais para garantir o pagamento dos segurados e pensionistas que entraram em juízo. No fundo, o intuito da estratégia foi de lascar com o contingente de segurados com benefícios defasados diante do custo de vida altíssimo do governo Lula, incluindo o preço dos medicamentos que comprometem em larga escala o orçamento familiar. O enterro da revisão da vida toda, desde a manobra de ressuscitar 2 ações diretas de inconstitucionalidade que estavam paradas há 2 décadas na Suprema Corte, até a alteração do objeto de ambas, sem dar às partes a possibilidade de se manifestarem, foi um golpe cruel nos aposentados e pensionistas do INSS, na medida em que vedou-lhes a escolha do melhor cálculo dos benefícios, como foi permitido no acórdão do tema 1102 de 1º de dezembro de 2022. Tanto na redesignação do tema 1102 para o 2º item da pauta de julgamento da sessão de 21 de março, trazido em primeiro as 2
ADIs bolorentas, como na derrubada da tese da revisão da vida toda, durante a votação da constitucionalidade do fator previdenciário, o STF rendeu-se ao determinismo econômico para, a partir desta ponte, decidir pela tese cujas consequências calhavam mais ao interesse do governo, porque boa parte do tribunal nutre simpatia. Portanto, no lugar de valorizar a aplicação da justiça ao caso concreto, em especial a proteção aos direitos previdenciários, a Corte privilegiou o critério da consequência, algo mais afeto à economia que a decisão judicial, que deve se preocupar mais com a interpretação da lei em relação ao que aconteceu, dispensando, portanto, de fazer prognoses, embora as próprias lacunas e incertezas textuais da norma acabem por trazer às cenas obrigatoriamente juízos consequencialistas, como o que levou o STF a adotar a posição heterodoxa de avançar sobre o mérito do tema 1102, já decidido em dezembro de 2022, alterando-o de forma impiedosa para jogar na latrina os sonhos de milhares de aposentados e pensionistas. Como quer que seja, a exclusão da revisão da vida toda da pauta de julgamento do STF do dia 3 de abril é mais um óleo viscoso lançado na longa peregrinação dos aposentados e pensionistas do INSS, vítimas de todo tipo de sandices e maldades oficiais, especialmente no que tange à falta de indicação da modulação dos efeitos das decisões já dadas pelos juízes inferiores, reconhecendo o direito da revisão da vida toda, e que estão parados em todo o país por ordem do ministro Alexandre de Moraes, de 28 de julho de 2023. Mas você, segurado, não precisa mais se preocupar com amanhã, mesmo sem um puto no bolso, porque você é feliz, não é mesmo? Segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupe, a Previdência está muito bem, afinal, abre aspas, eu não uso a palavra déficit em nenhuma operação da Previdência Social. Por quê? Porque ser humano não se mede por número, se mede por felicidade. É, caríssimo aposentado, é isso mesmo que você ouviu. Então, para que se preocupar com a revisão da vida toda? Se você vai ter ou não algum ganho depois de toda esta lambança judicial. Afinal, o importante é ser feliz. É o governo do amor, não é mesmo? O bolso do segurado está repleto de felicidade. Então, espere mais um pouco, espere outro tanto, não dói nada, tá tudo de boa. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Curta o vídeo, dê o seu like, compartilhe-o nas redes sociais, faça sua inscrição para dar força ao canal, deixe seu comentário aqui embaixo sobre mais esta injustiça aos aposentados e pensionistas do INSS. Obrigado pela atenção, tchau!